Em Mateus 6, a partir do versículo 6, diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração, né? Eu falo, ela é conhecida, para mim, mundialmente. Quem não conhece o Pai Nosso, né? Essa oração é conhecida em todo o mundo, e alguns chamam ela de Pai Nosso, e outros a oração do Senhor, que foi a... Mas quando Jesus ensinou ela aqui, Jesus até disse nessa passagem aqui, que ele não queria, para não usar palavras repetidas, né? Pelo contrário, ele deu um modelo de oração. O Pai Nosso é um modelo de oração. Às vezes a gente vê as pessoas... usam isso como um amuleto, como algo, né, que você vê até em jogos de futebol, você vê, às vezes, em lugares não apropriados, as pessoas se reunirem e vão orar o Pai Nosso, né? Oram ali sem revelação nenhuma, né? Vamos orar o Pai Nosso como ali se fosse uma proteção, um amuleto. O Pai Nosso é um modelo de oração que o Senhor nos deixou, de como nós devemos orar ao Senhor quando nós entrarmos no nosso quarto e orarmos a Ele. Nós devemos ter revelação, né? Ele deixou o Pai Nosso como exemplo, mas é um modelo. E às vezes as pessoas usam isso, elas pegam, oram o Pai Nosso como aquilo repetitivo, como às vezes oram vários Pai Nosso. Até igrejas que fazem isso, inclusive a católica, oram vários Pai Nossos, como aquilo fosse, né, a oração, né, fosse algo que protegesse, e não tem nem revelação do que eles estão orando. Às vezes as pessoas oram o Pai Nosso, elas não sabem nem o que significa aquilo que ela está orando, né? Quando nós dizemos orar, que Jesus nos ensinou aqui, nós devemos pedir isso ao Senhor, né? Eu queria que vocês abrissem Lucas 11, 1. Em Lucas 11, 1, diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Aqui você vê que os discípulos pediram para Jesus. Foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar. Eles não pediram para Jesus ensinar a pregar. Ele não falou: Senhor, nos ensine a evangelizar. Senhor, nos ensine... Eles pediram: nos ensine a orar. A importância da oração, que a oração é a base de tudo. A oração é o alicerce. Sabe? Eu vejo a oração assim como algo primordial. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, me ensine a orar, me dê o dom da oração. Irmãos, as pessoas dedicadas à oração, as pessoas que são... É um dom maravilhoso. Eu conheço, na minha vida, eu sei que tem muitas pessoas, homens de oração, mas eu conheço duas pessoas assim, de admiração, na minha vida, que eu conheço, que para mim, a vida deles é diante da oração. Uma é minha mãe, e a outra é o pastor Exídio. Irmãos, pessoas assim, que tomaram para a vida deles a oração como estilo de vida. O pastor Exídio era uma pessoa que ele entra na sua casa, agora não que ele está enfermo, irmãos, mas ele entrava na sua casa, saía da sua casa orando. Você oferecia algo, ele orava. Ele entrava, ele já ia abençoando cada um, orando cada um. Você falava algo para ele: como está fulano?
tá bem. Ai, ele já levantava a mão, orava para aquela pessoa que não estava. E durante a tua conversa, ele ia orando, ele ia orando, ele ia orando. E saía da tua casa, ele ia descendo as escadas, orando, orando, o Senhor abençoa, o Senhor faz. Eu nunca vi alguém orar daquela maneira. Aquilo faz parte deles. E outra é minha mãe. A minha mãe hoje, ela está com Alzheimer, mas ela ainda ora. Mas minha mãe, ela varava a madrugada, orando. E eu oro. Outro dia eu cheguei para ela e falei, mãe, põe a mão sobre a minha cabeça, passa essa unção de orar. Ela falou assim, eu queria orar como a senhora. Ela falou, é só orar. Eu falei, não é só orar, mãe. É algo mais profundo, é unção. Eu quero ter essa paixão por orar. Eu não quero ter algo obrigatório, algo que eu tenho que fazer. Eu quero ter essa paixão de orar como a senhora tem. Ela colocou a mão na minha cabeça e orou. Não sei se veio, irmãos, eu ainda estou caminhando, mas eu gostaria muito. Porque eu sei que uma vida de oração é primordial na vida de um cristão. Um cristão não prossegue, ele não avança. Irmãos, pregar, basta você ter oratória. Cantar, basta você ter a voz boa. Mas para orar, você tem que ser espiritual. Ninguém consegue orar quando está mal. Quando ele dentro do Espírito, você tem que ser espiritual. Não é para qualquer um. E a pessoa que tem esse dom, a vida dela, irmãos, ela consegue caminhar da maneira que o Senhor quer. Por isso que os discípulos pediram, Senhor, nos ensine a orar. Porque se eu tiver a oração como base na minha vida, tudo vai se prosseguir, irmão. Tudo eu vou conseguir pregar, eu vou conseguir adorar, mas se eu tiver a base como oração, se eu tiver o tempo a sós com Deus, se eu tiver isso como primordial na minha vida, eu tenho buscado isso, eu tenho que caminhar muito ainda, porque eu sei que falta muito. E a maioria das pessoas tem dificuldade com a oração. Tem dificuldade com a oração, mas é algo primordial na vida do cristão. Por isso que os discípulos pediram isso. E quando o Senhor ensinou essa oração do Pai Nosso, Ele queria dizer como nós devemos orar. Você pode... Porque, irmão, muitas vezes nós oramos, até cantamos um louvor aqui, até como o Lucas ministrou, e muitas vezes nós estamos aqui na frente, orando, nós não estamos nem percebendo o que está saindo das nossas bocas. Eu não estou tendo a revelação do que eu estou falando ao Senhor na minha adoração. Porque às vezes eu falo, Senhor, eu sou teu, toma a minha vida, sabe? Usa-me como tu queres. Eu não estou nem prestando atenção no que eu estou falando, porque a minha vida não está totalmente diferente daquilo que eu estou louvando. Eu nem estou vivendo aquilo que eu estou saindo da minha boca. E muitas vezes a oração também é assim. E o Senhor ensinou, porque é um modelo para nós tomarmos para nós. Ele começa, os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso, que vocês viram lá que eu li, ele começa, se trata das coisas de Deus, que é o nome do Senhor, o seu reino e a sua vontade. E os 4 últimos pedidos apresentam aquilo que nós precisamos, que é o alimento, perdão, proteção e libertação. Esse é um estilo de oração para você seguir, para você orar. Mas orar, irmão, com revelação. Não é algo da boca para fora, não é algo que eu não estou vivendo. E quando nós oramos, vemos essa oração tão maravilhosa que o Senhor ensinou, nós vemos que nós não praticamos nada daquilo que nós estamos orando. Né? Primeiro tópico, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Esse primeiro tópico, ele fala de como Deus é santo, da santidade do Senhor e que Ele deve ser reverenciado. Então nós devemos começar a nossa oração dizendo que o Senhor é santo, reverenciando ao Senhor, que Ele não é só Senhor do céu e da terra, mas vê o Senhor como nosso Pai. Aquele que cuida, aquele que traz, aquele que tem zelo, mas mesmo sendo nosso Pai, saber que Ele é santo. Então nós temos que apresentar diante do Senhor a nossa oração, primeiramente, tendo essa reverência, tendo a declaração de louvor, né, de honra, respeitar o nome santo do Senhor. Nós temos a primeira coisa que nós começamos a nossa oração é apresentar diante do Senhor Santo, como nosso Pai, mas diante da santidade do Senhor. O segundo tópico diz, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes a gente vê as pessoas orando isso, né? Esse tópico nos lembra o quê? O desejo de Deus, de nós orarmos, nós estamos orando para que a vontade dEle nos dirija e reine em nosso mundo. Aqui nós estamos dizendo que aceitação da vontade de Deus para a nossa vida. Eu estou dizendo para Ele, seja feita a tua vontade, não a minha. Você vê como às vezes nós nem percebemos que nós estamos falando, Senhor, seja feito como tu queres, não como eu quero. E quando o Senhor começa a fazer da maneira dEle, primeira coisa que nós reclamamos, nós queremos, não é do meu jeito. E nós oramos ao Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando nós oramos, nós temos o que? A certeza, nós temos que saber o que nós estamos orando ao Senhor. Eu estou falando para Ele, não seja feita a minha vontade, Senhor, mas como o Senhor quer. Aonde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer me tratar, seja feito o que o Senhor quer, não eu, não a minha. Eu tenho que ter convicção que eu estou orando isso, eu estou profetizando isso, e que isso se cumpra na minha vida. Mas muitas vezes nós oramos sem nem ter revelação do que eu estou pedindo ao Senhor, que eu estou falando ao Senhor. O terceiro tópico vem dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, né? Esse tópico, ele manifesta a nossa dependência de Deus. Aqui nós estamos falando que tudo que temos veio de suas mãos, tudo que precisamos virá à medida que busquemos eles. Estamos reconhecendo que o Senhor é quem nos sustenta e supre nossas necessidades. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Irmãos, eu estou falando isso ao Senhor. Eu tenho que ter confiança. E quantas vezes, irmãos, eu oro isso ao Senhor, que Ele nos sustenta. E às vezes, por eu perder o emprego, eu já entro em desespero. Eu não tenho a confiança que Ele dá. Muitas vezes, o Senhor fala naquela passagem, né? Porque nós vamos ficar ansiosos com o que vai comer, com o que vai vestir. Irmãos, eu estou vivendo num período que eu nunca vivi tanto na dependência do Senhor. Irmãos, eu posso garantir que eu tenho vivido isso, não me faltou nada. Não tem faltado nada. Não tem sido como eu quero. Mas Ele não falou que ia ser como eu queria. Ele ia dar o que eu precisava. Foi isso que o Senhor falou para mim. E eu posso garantir, não tem faltado nada. Ele tem me dado pão todos os dias. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas o Senhor tem sido fiel. E nós oramos isso ao Senhor, que Ele dá-nos hoje. É Ele quem provê, é Ele quem nos sustenta, né? Ele que me supre. E depois eu me desespero. O Senhor me dá hoje, minha mente já está preocupando com o que vai ter amanhã. Será que vai ter de novo? Se Ele está... Isso é falta de fé. É falta de crer. É falta de ter revelação naquilo que eu orei, que Ele vai cumprir. O Senhor é fiel. Muitas vezes nós falamos, a palavra do Senhor fala, mesmo que eu permaneça infiel, Ele permanece fiel. Então como eu vou duvidar que vai faltar o meu pão, se Ele promete que Ele vai me sustentar, Ele vai dar o que eu preciso? Isso tem que ser convicção, irmão, no que eu oro. Mas não é para falar e viver outra coisa. Eu confesso, eu falo, dali a pouco minhas atitudes estão de quem... o Senhor não vai fazer nada não, eu vou fazer para minhas próprias mãos. Não confia. Então na oração, as pessoas oram, não confiam. Não confiam. A quarto tópico, irmão, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoando nossos devedores. Você já teve revelação do que você está falando para o Senhor? Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, porque eu já perdoei, como eu perdoei os meus devedores. Bom, você tem vivido isso? Você está falando para o Senhor te perdoar da mesma maneira que você está perdoando o irmão. Se você não tem perdoado, o Senhor não vai te perdoar. Você está falando para Ele te perdoar, a palavra fala, perdoa as nossas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Se eu não estou perdoando, eu estou falando ao Senhor para fazer da mesma maneira. Como eu quero que o Senhor me perdoa, se eu não tenho perdão, eu não libero perdão? Essa tópica é uma declaração que não só devemos pedir perdão a Deus, como devemos perdoar de boa vontade o que pecaram contra nós. É isso que está dizendo essa oração. E esse, irmãos, é o ensinamento mais difícil de se cumprir.
de se obedecer. Que a nossa tendência é agarrar nas ofensas, né? Cuidar das nossas feridas ali, guardar ressentimento, né? Ou no mínimo, fazer o quê? Desligar da pessoa que nos causou sofrimento e deixar para lá, não é? Eu queria que vocês abrissem Marcos 11:25. Em Marcos 11:25 diz assim: e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. As pessoas, às vezes, nós oramos sem revelação do que nós estamos falando ao Senhor. O Senhor falou, se eu não perdoar, irmão, nós devemos perdoar independentemente do arrependimento da pessoa. É minha obrigação. Jesus está dizendo aqui, ele se refere à nossa obrigação espiritual de perdoar uns aos outros. Não é se eu quero, é uma obrigação espiritual perdoar, liberar perdão. Não é se eu sentir vontade, eu não estou sentindo. Para o cristão é uma obrigação espiritual liberar perdão. Sabe por quê, irmão? Por termos sido tão graciosamente perdoados por nosso Pai. A recusa, irmão, de nós perdoarmos revela o quê? Que nós não compreendemos o nível de perdão que nós recebemos. Quando nós recusamos a perdoar alguém, independente do que ela tenha feito, isso revela que nós não temos consciência, revelação do nível de perdão que nós recebemos. Eu me acho no direito de não perdoar. Eu me acho no direito de guardar mágoa, de ficar triste, de guardar ressentimento, que nós somos... A nossa habilidade é guardar tranqueira no nosso coração. Nós somos muito craque nisso. Coisas boas a gente tem dificuldade de guardar. Mas coisa ruim, irmãos, como nós somos craques? De encher nosso coração com lixo. Irmãos, perdoar não significa esquecer, né? Nós podemos até lembrar, mas quando nós decidimos, nós decidimos o quê? Que as lembranças não nos amarguram mais. Então, perdão é quando nós não sentimos mais aquela dor quando nós lembramos. Eu lembro do que aconteceu, mas aquilo não me fere mais. Enquanto aquilo ainda estiver me causando algum sentimento ruim, precisa liberar perdão. É que nem uma cicatriz. Quando eu machuco, ela está aberta. Ela dói. Mas ao fechar, eu vejo, eu sei que ela está ali. Mas ela não dói mais nada. Liberar perdão é a mesma coisa. Eu olho, eu sei que eu machuquei, mas ela não me causa mais nenhuma dor. E nosso coração tem que ser dessa maneira, irmãos. Devemos lembrar, irmãos, que o ato de perdoar, ela não exime a pessoa do erro, mas ela faz o quê? Ela liberta a pessoa que perdoa. Ela vai te trazer o quê? Libertação. Ó, irmãos, quando nós não perdoamos, acabamos o quê? Presa no passado e andamos nas trevas. Eu queria que vocês abrissem 1 João 2, 9 e 11. Olha como é sério isso aqui, irmãos. É do 9 ao 11, que diz assim: quem diz que vive na luz e odeia seu irmão, está na escuridão até agora. Quem ama seu irmão, vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão, está na escuridão. Anda nela e não sabe para onde está indo. Porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Olha o que o Senhor está falando aqui. Como é sério quando nós temos raiz de amargura, quando nós temos falta de perdão, quando nós temos rancor, ressentimentos. Nós ficamos o quê, irmãos? Doentes, pessoas amargas, ficamos fracas. Às vezes, irmãos, eu queria dizer para vocês, às vezes nós achamos que é só assim, quando nós brigamos, ou algo muito mais grave. Mas a palavra do Senhor disse que, de repente, acontece às vezes, irmãos. Olha, essa passagem principalmente,
faltava revelação quando eu li essa passagem. Porque, às vezes, nós achamos que nós temos só que perdoar aquele que nos ofenderam, aquele que nós brigamos. Mas a palavra diz, muitas vezes, irmãos, nós sabemos que algum irmão está chateado com a gente. Porque você vê pela atitude dele, você vê que ele está afastando, você vê que ele está agindo de maneira diferente. Qual que é a sua atitude? Não fiz nada, problema dele. A palavra do Senhor não ensina assim não, irmãos. Abre em Mateus 5, 21. Eu vou ler a partir do 22. Mateus 5, 22. Diz assim, irmãos: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta de frente ao altar e vai logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Irmãos, aqui está falando assim, a palavra do Senhor diz assim: se você está oferecendo no altar a oferta e lembrar, não está falando que você tem algo com seu irmão, está falando o quê? Que teu irmão tem alguma coisa contra você. A palavra diz isso. Ele fala, deixa a tua oferta e vai consertar. Não está falando se eu tenho algo contra o meu irmão. Pode também mas aqui está falando, se eu souber e lembrar que o irmão está chateado comigo por algo que eu fiz e eu não consertei, o Senhor está falando para ela, deixa a tua oferta, vai primeiro consertar e depois você volta. E muitas vezes eu achei que oferta é a gente vir aqui ofertar a nossa oferta, o nosso dízimo, né, que o Senhor não recebe. Eu sempre soube disso. Irmão, mas oferta, nós estamos aqui do quê? Diante do altar do Senhor. Quando nós louvamos, nós estamos fazendo o quê? Ofertando no altar do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos o quê? Ofertando no altar do Senhor. Quando estamos pregando ou ouvindo a ministração, nós estamos o quê, irmão? Ofertando no altar do Senhor. Olha, irmãos, olha a importância desse versículo, quando nós não temos revelação. Não é apenas, eu vim trazer minha oferta. Se eu tiver algo com meu irmão, o Senhor não recebe nem a minha adoração, nem o meu louvor, nada que eu oferta diante desse altar aqui. Nós estamos diante do altar do Senhor. O Senhor está falando, se eu lembrar, não adianta fazer de desentendido não, irmão. Lembrar, você vai lá primeiro. Né? Ele está dizendo aqui, se seu irmão tem algo contra ti, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas venham pedir perdão, e nós não queremos ir primeiro. Está falando, se você souber, se tem algo que está impedindo, por alguma coisa que aconteceu, o irmão aqui está falando, qualquer rusga, qualquer desavença, qualquer problema, sabe, entre você e um irmão, né? Antes de eu louvar, orar, ouvir a pregação, ou outra atividade de costume a fazer, ante o altar de Deus, preciso sair do santuário, ir até onde estiver a pessoa com quem eu tiver qualquer problema e me reconciliar com ela. É isso que o Senhor está falando. Então, às vezes a gente não vê a responsabilidade que nós temos, irmãos, diante disso. A revelação que o Senhor me deu, falei, não é somente a oferta, é tudo que eu fizer. Se eu tiver algo com alguém, eu tenho que consertar primeiro. Eu tenho que dar conta de quanto é sério essa passagem. Eu percebi que quantas vezes nós não fazemos isso. Vamos aqui cantar. Isso exige o quê, irmão? Se humilhar. É difícil demais fazer isso, mas é o que o Senhor mandou. Foi isso que está na palavra do Senhor. A minha obediência, ela tem que vir disso. Às vezes nós passamos por uma passagem e nós não atentamos o que o Senhor está falando conosco, para a profundidade dela.
ela nos diz exatamente o quê? Essa passagem ela vai contra a nossa natureza humana, porque eu tenho que, se eu souber que alguém está chateado comigo, ou se eu fiz algo que magoou aquele irmão, essa desavença, ou a minha atitude magoou ele, eu não posso me fazer de desentendido não, irmão. Seja o que for, nós sabemos disso sim, nós sabemos quando alguém se afasta, quando o irmão está magoado, ou quando a gente faz algo para alguém, às vezes involuntariamente, mas sabemos. A palavra diz que nós não podemos fazer de desentendido, não. Nós temos que consertar isso. E não adianta vir aqui adorar, louvar, sabe? E, olha, irmãos, a palavra diz, se você tem algum problema com alguém, cortou relações, brigou, ficou de mal, fez beicinho, olhou torto, a palavra diz assim, não adianta você ir para o culto. Estou sendo dura, mas é o que está falando. Por quê? Se você vai vir adorar, você vai vir louvar, você vai vir a pregação. Você pode até falar, mas é importante, né? Ir para o culto. É importante na vida do crente. Mas segundo essas palavras, Deus vai olhar seus louvores, vai olhar suas orações, sua adoração, e simplesmente Ele vai dizer, você veio ao culto? Tudo bem. Vai diante do altar, né? Só que você vai fazer o quê? Você vai ter que, se você tem alguma pessoa que você tem algo contra ela, você vai primeiro lá, depois você volta e oferta a sua adoração. Depois você oferta a sua oração. Depois você volta e oferta o que você tiver para o Senhor. O Senhor está falando aqui, vai lá, faça isso, depois volte. É isso que o Senhor está falando. Isso dói na gente, né, irmãos? Porque às vezes a gente fala que não tem, não é importante eu estar no culto. É importante sim, irmão, mas é mais importante para o Senhor que você esteja curado. Exige princípios, existem princípios, irmãos, na Bíblia, né? Principalmente o de perdoar, que é um mandamento, né? Às vezes você vai perguntar para mim, mas o que importa? Irmão, o culto importa, estar diante do altar importa, estar no santuário importa, cantar a Deus importa, ouvir a pregação importa, mas se você não ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, nada importa. Porque às vezes nós queremos andar na desobediência. Então não adianta, o Lucas cantou aqui, oferecer a Deus sacrifícios que não custem nada. Para Deus importa o quê? Eu viver esses 2 mandamentos. É amar o teu próximo, inclui deixar de lado as brigas, as rugas, pedir e aceitar perdão. Amar o teu próximo inclui isso. Não adianta eu querer tampar esse lado. Existe isso e eu tenho que obedecer. Às vezes você pode até dizer assim, mas eu já perdoei diante, no meu coração, diante de Deus, estou no meu coração. Já ouvi falar isso, irmãos. Eu já perdoei, meu coração aqui está em paz. Não tem problema nenhum com aquela irmã. Ela está com raivinha lá, mas meu coração está em paz. Eu perdoei, pedi perdão para Deus e está tudo certo. Não está não, irmãos. Né? Por que não está? Pois Jesus foi bem claro aqui. Vá, o quê? Se reconciliar. Ele não falou para você pedir perdão para Deus e está tudo certo. Vá reconciliar com o seu irmão. Sabe o que precisa haver, irmão? Contato direto com a pessoa. Sabe? Não é só dobrar o joelho e pedir perdão, não. Tem que estar cara a cara. Tem que ter esse contato, pedir perdão mesmo. Muitas vezes a gente acha, eu já pedi perdão, não estou sentindo mais nada, deixa para lá. Não, irmãos. Se eu tenho a consciência que tem algo ali, eu tenho a obrigação de fazer isso. Às vezes é duro, né, irmãos? Às vezes nós achamos que ser cristão não é fácil, não, irmãos. Nós achamos que é só cantar louvores, que é frequentar os cultos. Nós temos que ter atitudes de fé. O Senhor exige isso de nós. Principalmente quando nós oramos, esse modelo de oração. Perdoa, né? Perdoa aqueles que eu tenho. Me perdoa como eu tenho perdoado meu irmão. Se eu não tenho feito isso, irmão, tem sido uma hipocrisia. A minha oração. O 5º tópico diz assim: e não nos deixe cair em tentação,
mas nos livra do mal. Há um inimigo, né, de nossa alma, cujo maior prazer é nos derrotar. Sabe, nas minhas orações, todos os dias eu vejo pastores também orar, livra-nos do homem mau, livra-nos do mal, né? Jesus pagou um preço enorme, irmão, para quê? Para que nós pudéssemos ser livres. Sabe, às vezes Deus permite que sejamos tentados, mas como discípulos nós devemos orar para quê? Para ser guardados nos tempos difíceis e que o Senhor nos livre do maligno e dos seus enganos. Então, nas nossas orações, nós temos que pedir, livra-nos do mal. Livra-nos do homem mau, livra-nos do mal, do maligno, né? E não nos deixe o que? Cair em tentação. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos ao Senhor, mas temos que ter atitude nossa também. Nós pedimos ao Senhor, me livra do mal, não me deixe cair em tentação. Mas muitas vezes eu vou atrás daquilo que me faz cair em tentação. A palavra diz para nós o quê? Afastarmos o quê? Da aparência do mal. Se eu sei que eu sou tentado em algo, se eu estou tentado em algo, eu tenho o quê? Que me afastar. Me livre o quê? Da tentação, irmãos. Se eu sei que eu sou tentado em algo, eu tenho que me afastar. Para que eu não venha pecar. E nas nossas orações nós devemos pedir isso aí. Nós temos que mostrar a nossa fraqueza ao Senhor. Nós temos que mostrar para o Senhor aonde eu sou tentado, aonde eu sou fraco. Nós temos que ser transparente diante do Senhor. Para que o Senhor venha saber aonde está a minha fraqueza. Aonde eu posso ser tentado. Aonde eu posso cair. Aonde eu posso ser derrotado. Tem que haver transparência. Não me deixe cair em tentação, mas livre do mal. O Senhor livra sim, mas desde que haja obediência. Eu tenho que saber aonde eu tenho essa dificuldade. E ser transparente ao meu Senhor e dizer, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, me ajude a não cair em tentação. Mas principalmente, me afastar da aparência do mal. Se eu sei que aquilo pode me tentar, eu tenho que me afastar. O 6º tópico diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo que Deus é, esse tópico diz, ele diz que tudo que Deus é, tudo que faz, e Ele vive para todo sempre. Que nunca houve, nunca haverá nada maior que Deus em todo o universo. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vivendo o que, irmãos? Uma vida de obediência. Para quê, irmãos? Às vezes eu falo, às vezes nós ficamos batendo, andando em círculos, por algo que nós sabemos que é errado, que me afasta da presença de Deus, aquilo que me rouba da presença de Deus. Nós sabemos muito bem o que me afasta do Senhor, mas muitas vezes nós se fazemos de cego, surdo, não ouvimos. E quando eu falo da oração, irmão, nossas orações, ela tem que ter essa revelação do que eu estou pedindo ao Senhor, do que eu estou confessando, do que eu estou profetizando. E eu tenho que ter o quê? Atitude de fé para viver o que eu estou falando. Não é apenas orar, e a hora que eu saio daqui, a minha atitude é totalmente diferente daquilo que eu orei, daquilo que eu profetizei. Não, nós temos que ter atitudes de fé. E viver isso. O Senhor quer que esse reino venha sobre nós. Quer que nós vivemos isso, irmãos. Mas às vezes nós fazemos como o povo do deserto. Ficamos andando em círculos. Canaã é logo ali. O Senhor quer nos abençoar, mas às vezes a nossa desobediência faz nós ficarmos andando em círculos. E quando nós... E essa palavra que eu trouxe hoje aqui... É no modelo, mas é para que nós tenhamos revelação do que nós estamos orando a Deus. Quando entrar no nosso quarto, ou qualquer oração que nós formos fazer, nós temos que ter fé, profetizar, atitude sobre aquilo que nós estamos orando. Porque às vezes nós oramos, mas no nosso coração já vem a dúvida. O Senhor nos deu um modelo, Ele só quer que nós praticamos. Amém, irmãos? Eu trouxe um louvor, eu queria que vocês ouvissem esse louvor, e diante do que foi ministrado aqui hoje, que essa revelação venha, nós possamos tomar posse de vivermos, de ter atitude, de darmos passos, de avançar naquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria que você
ouvisse esse louvor e tomasse posse dessa palavra que foi ministrada nesta noite. Amém, irmãos?